A quantidade de movimento de um objeto é igual à sua massa vezes a sua velocidade. Quando não existem forças externas agindo sobre um sistema, sua quantidade total é constante. Esse princípio é conhecido como a conservação da quantidade de movimento. Um dos efeitos do julgamento de Galileu foi expulsar a Revolução Científica da Itália. Ela acabaria encontrando abrigo na pessoa de Isaac Newton, na Inglaterra. Mas no caminho para o norte, parou um pouco na França para visitar René Descartes. Não falamos muita coisa sobre ele até agora, porque não queríamos antecipar os acontecimentos. Descartar nem pular nenhum elo da história. Descartes trabalhou com linhas retas. Isso conduziu à invenção das coordenadas cartesianas, que receberam esse nome em homenagem a Descartes, embora ele não tenha sido seu inventor. E ao princípio da inércia, que Galileu não tinha deixado muito claro. Descartes foi um grande cientista e muito otimista. Acreditava que seria capaz de compreender tudo dentro de poucos anos, desde que observasse alguns poucos princípios racionais, os quais gentilmente passaria para nós. Uma coisa que se lhe deve é a ideia do universo mecânico. Um universo que chegaria ao seu destino observando leis mecânicas precisas. Como se fosse um relógio ou um requintado brinquedo. Mas a analogia não se aplica, pelo menos num aspecto importante. No relógio damos corda de vez em quando. Descartes não desejava esse tipo de interferência do Criador do seu universo. Desejava encontrar algum princípio que mantivesse o universo em eterno movimento. Ele não teve então a ideia de que a quantidade total do movimento no universo seria uma quantidade fixa. Se uma coisa tinha sua velocidade reduzida e atingia o estado de repouso, outro corpo precisava acelerar e começava a se mover. Essa ideia acabaria se transformando na lei de conservação da quantidade de movimento, e é esse exatamente o nosso assunto de hoje. Esses homens vivem de acordo com certas leis. Às vezes, fora dos estatutos que regulam jogos na cidade de Los Angeles, mas certamente dentro das leis da mecânica clássica. Vivem da arte e da ciência do bilhar. Nem todos entram na academia de bilhar Chalk para ilustrar as leis da conservação. Nem todos sabem apreciar o fato de que, ganhando ou perdendo, a mecânica clássica governa o jogo. A maioria vai ao Chalk para dar algumas tacadas ou para usufruir da experiência de alguma outra maneira. Mas, seguramente, quando certas leis da física são aplicadas corretamente, todos apreciam seus efeitos. É claro que, embora uma bola de bilhar obedeça perfeitamente a essas leis, os princípios que as produziram não surgiram na academia de bilhar Chalk. Alguns desses princípios, como o próprio bilhar, originaram-se na França. Como um jovem na França católica do início do século XVII, René Descartes aprendeu a amar os desafios da matemática como uma obra de Deus. Amava a força de um argumento bem fundamentado e a sensação maravilhosa da compreensão absoluta de um conceito. Mas Descartes viveu numa época em que, assim como hoje, as glórias de Deus e a força da razão nem sempre existiam em perfeita harmonia. Em 1600, quando Descartes, então um garoto de 4 anos, começou a entender a Europa em sua volta, um monge acadêmico chamado Giordano Bruno foi queimado numa estaca em virtude, entre outras coisas, de sua crença no sistema copernicano do universo. Finalmente, Descartes, como Galileu,
acreditava nas ideias de Copérnico, mas ao contrário de Galileu, que foi julgado em Roma por falar de suas convicções para todo mundo, adiou a publicação de pontos de vista semelhantes quando eles contradiziam a Santa Madre Igreja. Para alguns estudiosos, Descartes é considerado um hipócrita covarde. Outros lembram dele como um católico sincero e devotado. Quanto a Descartes, ele provavelmente estava apenas lembrando do que acontecera a Giordano Bruno. De qualquer maneira, foi Descartes o primeiro a enunciar este princípio. A quantidade total de movimento no universo é constante. Se um corpo não sofrer qualquer interferência, ele se movimentará com velocidade constante e em linha reta. Essa é a lei da inércia. Uma ideia de Galileu, aperfeiçoada por Descartes. Mas quando um corpo encontra outro, ele faz mais do que apenas entrar em repouso. Ele transfere seu movimento para os outros corpos. A quantidade total de movimento é conservada. Embora Descartes tenha sido o primeiro, a essência de sua quantidade de movimento foi melhor expressa por Isaac Newton. É claro que, por mais competitivo que possa ter sido, dificilmente Newton desafiou algum colega para uma partida de sinuca. Seus desafios limitavam-se exclusivamente ao intelecto. E nenhuma de suas expressões foi mais poderosa e tocante do que sua ideia de quantidade de movimento. Em sua obra clássica, Principia, ele escreveu: a variação da quantidade de movimento é proporcional à força aplicada. Ela ocorre na direção da linha reta na qual a força é aplicada. Newton usou o termo movimento para indicar quantidade de movimento, que é calculado por velocidade de um corpo multiplicada por sua massa. Em seu próprio campo, Newton preferiu expressar a maioria de suas brilhantes ideias através da geometria clássica, usando figuras geométricas e relações entre quantidades. Mas ele era suficientemente esperto para saber que suas leis poderiam ser expressas por equações diferenciais. De acordo com a segunda lei de Newton, a força aplicada é igual à velocidade de mudança da quantidade de movimento. A segunda lei de Newton, tocante, poderosa, universal, uma ideia que causou um enorme impacto. As interações em torno dessa mesa são questões complexas das ciências sociais. Mas as interações sobre essa mesa, no entanto, são de natureza puramente física e relativamente fáceis de explicar. Mais uma vez, segundo Newton, uma partícula com dada massa possui uma quantidade de movimento igual a m vezes v. E a variação da quantidade de movimento pode ser expressa por uma equação diferencial. A força é a velocidade da mudança da quantidade de movimento. É claro que quando não há forças em ação, a derivada é igual a zero. Assim, o vetor P é constante, o que significa que o movimento é uniforme. Um corpo não sujeito a forças continua se movimentando com a mesma velocidade em linha reta. Esta é a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Mas as bolas de bilhar colidem umas com as outras. Cada uma aplica uma certa força instantânea à outra, provocando uma alteração da sua quantidade de movimento. Aqui entra em ação a terceira lei de Newton. As forças que as bolas aplicam umas contra as outras são iguais e opostas. A mudança na quantidade de movimento de uma bola é igual e oposta à mudança na quantidade de movimento da outra. A quantidade de movimento total das duas bolas juntas não se altera, ela é constante. Esta nova lei se aplica não só a duas bolas, mas a qualquer número delas. E não apenas às bolas de bilhar, mas aos próprios átomos de que elas são feitas. E mesmo as partes internas dos átomos, os elétrons, os nêutrons e os prótons. Mesmo nas mais ínfimas partes integrantes da matéria, a quantidade de movimento é conservada sempre.
Mas existe uma maneira mais fácil de ganhar o jogo do que administrando os inumeráveis elétrons, prótons e nêutrons de cada bola de bilhar. Embora cada bola se componha de partes que aplicam forças iguais e opostas umas às outras, cada uma delas se comporta como se fosse um corpo único com sua massa concentrada num determinado ponto. Esse ponto é chamado o centro da massa. Nesta situação, essa é uma das ideias mais explosivas da física. O centro da massa é o ponto onde se concentra o foco de aplicação da velocidade e da aceleração de um corpo composto. Quando nenhuma força externa age sobre um sistema composto, não importa o que aconteça às suas partes individuais, o centro de massa se move com velocidade constante em linha reta. Ao elaborar sua segunda lei, Newton talvez tenha imaginado um agrupamento de corpos compostos, não necessariamente tocando uns nos outros. Dois corpos de massas quase idênticas, ou dois corpos como a Terra e a Lua. Ele sabia que forças ocultas estavam envolvidas. A gravidade, por exemplo. De maneira inversa, ele também pode ter imaginado forças externas inativas. Nesse caso, o sistema não seria acelerado. Seu centro de massa se move com velocidade constante. Se o planeta atrai sua Lua, então a Lua atrai o planeta, com uma força igual, mas dirigida em sentido oposto. A soma vetorial das suas forças e a derivada da quantidade de movimento dos corpos são iguais a zero. Se a derivada de alguma coisa é igual a zero, essa coisa é constante. E essa constante, a soma das quantidades do movimento de todos os corpos, é uma quantidade conservada. Permanece sempre a mesma. Essa lei se aplica a 2, 3 ou mais corpos em todo o universo, no passado, no presente e no futuro. A nave newtônia, defensora do universo mecânico. A nave newtônia talvez não seja um sistema de defesa da guerra nas estrelas. Mas no que se refere a manter as leis físicas do universo, quem disse que ela seria capaz de executar a tarefa? Usando força quando necessário, e infelizmente isso acontece sempre. A newtônia dispara uma granada espacial em defesa das leis do universo mecânico, inclusive a lei de conservação da quantidade de movimento. A newtônia recua. Essa ação e reação não devem ser confundidas com timidez sob o ataque. Ao atirar, quando a granada espacial sai do lançador, a newtônia recua porque a quantidade de movimento total de qualquer sistema permanece constante. Vamos ver isso. Quando a bomba é disparada, ela desloca-se para um lado e a newtônia para outro. Mas não importa qual seja a direção, quão intrincado o sistema, e não importa quais sejam seus componentes específicos, a conservação da quantidade de movimento continua valendo. E em nosso caso, também é conservação de energia. Isso porque, embora assuma muitas formas, a energia, como a quantidade de movimento, se conserva sempre. Quer seja na forma de energia potencial, U, no resultado do trabalho, W, realizado, ou transformada em energia cinética, K. Ou se dissipando em alguma outra forma, calor
ou Q. Toda energia é estrita e absolutamente conservada. Mais uma vez, quaisquer que sejam as formas assumidas, a energia como a quantidade de movimento são conservadas sempre. É claro que a conservação da energia regula todo o jogo, não importando as formas de energias envolvidas ou o tipo de massa dos corpos. Mas nesse caso, há apenas energia cinética e todos os corpos têm a mesma massa. O que acontece quando eles colidem? A quantidade de movimento P é uma quantidade vetorial, isto é, o produto da massa de um objeto pela sua velocidade. Em outras palavras, a velocidade é igual à quantidade de movimento dividida pela massa. A energia cinética, K, é igual à metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. A energia cinética é, portanto, P ao quadrado sobre 2m. Tudo isso revela um dos grandes segredos não apenas da natureza, mas de como vencer no bilhar. Quando uma bola com um movimento P0 bate em outra em repouso, só existem dois resultados possíveis. Após a interação, as bolas têm quantidades de movimento P1 e P2. De acordo com a lei de conservação da quantidade de movimento P0, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, P1 mais P2. Essa é uma equação vetorial. Os três vetores formam um triângulo. Nesse caso, um triângulo muito especial. Na colisão entre bolas de bilhar, a única forma de energia envolvida é a energia cinética, desprezando-se o calor gerado pela colisão. Não apenas a quantidade de movimento é conservada, mas também a energia cinética. Como as massas são as mesmas, P0 ao quadrado igual P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado. Mas este é o teorema de Pitágoras para triângulos retângulos. Em consequência, P1 é perpendicular a P2. Em outras palavras, quando uma bola de bilhar bate em outra, que está em repouso, elas se afastam em ângulos retos. Esse é um resultado possível. Mas seria o único? Não. Um jogador esperto sabe fazer as coisas acontecerem. Ele faz a bola girar, além de rolar. Mas mesmo sem isso, existe uma outra possibilidade, que funciona desde que não se queira que as bolas se afastem em ângulos retos. Se as bolas baterem uma na outra, na posição certa, de frente, ambas as leis, a de conservação da quantidade de movimento e da energia, ainda poderão ser satisfeitas de outra maneira. Uma bola pode parar completamente, transmitindo seu movimento à outra. Essa é a segunda possibilidade. Isso é exatamente o que René Descartes quis dizer. Uma bola transmite o seu movimento à outra. A quantidade total de movimento no universo foi conservada. Como teórico e prático, filósofo e matemático, René Descartes ajudou tanto quanto os outros a lançar as bases da ciência. Embora muitas de suas ideias tenham sido criticadas em sua própria época e sejam desprezadas hoje, sua visão ajudou o mundo a ver a natureza em termos matemáticos. Na verdade, ainda mais do que Galileu, Descartes viu a natureza e a matemática como inseparáveis. A ciência natural, sob seu ponto de vista, deveria ser deduzida a partir de axiomas e executada através da manipulação algébrica. Isso começa a ilustrar sua visão teórica essencial.
O tronco da árvore é a física, assentada de maneira clássica sobre as raízes da metafísica, com os galhos abertos representando a medicina, a moralidade ou ética e a mecânica. Assim, toda a filosofia, escreveu Descartes, é como uma árvore, da qual as raízes são a metafísica, o tronco, a física, e os ramos, todas as outras ciências que se enquadram em 3 grupos principais. Descartes comparou as ciências a uma árvore, e a matemática aqui identificada com Deus sopra a vida nessa superestrutura. Mais do que qualquer pessoa desde Aristóteles, Descartes buscou uma explicação para todos os fenômenos universais. Ele tentou encontrar uma matemática universal. Nessa busca de um ideal, ele acabou encontrando algo mais prático: a geometria analítica. Descartes introduziu a álgebra simbólica no antigo tratamento geométrico e alterou para sempre o curso da matemática. Vimos o nosso primeiro exemplo de um processo extremamente importante na física. 2 partículas se unem, interagem de alguma maneira e se separam novamente. Isso é conhecido como uma colisão. Colisões ocorrem no mundo real. Se você não sabia disso, é bom consultar o seu agente de seguros. Mas a questão é, por que seriam essas colisões tão importantes para os físicos? A resposta é, colisões são a única maneira que dispomos para conhecer o mundo subatômico. Se quisermos conhecer o núcleo do átomo, devemos colidir 2 átomos e ver o que acontece. É isso que esses cientistas estão fazendo no laboratório de radiação Kellogg de Caltech. Num acelerador de partículas, eles podem provocar colisões entre partículas subatômicas. Um processo que investiga os segredos mais profundos da natureza da matéria, mas que, como todos os processos da natureza, conserva a quantidade de movimento e a energia. O acelerador de Caltech, como muitos outros espalhados pelo mundo, faz colisões de núcleos a altas velocidades para provocar a sua interação. Em primeiro lugar, íons negativos são produzidos e injetados no acelerador. Lá, forças elétricas poderosas, que atingem milhões de volts, os aceleram em direção ao seu alvo. Dentro da câmara, existe um tubo através do qual o íon deverá passar, desde o ponto em que foi injetado até o terminal de alta voltagem e ainda mais além. Um íon negativo, um íon de carbono, no caso dessa experiência, inicia sua jornada através do tubo. Um campo magnético dirige o íon nas curvas. Enquanto o outro o mantém no centro do tubo. Ao se aproximar do terminal de alta voltagem, o íon adquire velocidade. No terminal de alta voltagem, moléculas o aguardam. O íon atinge inevitavelmente uma molécula e a colisão arranca alguns de seus elétrons, o que lhe confere carga positiva. Agora que o íon tem a carga oposta, a mesma alta voltagem faz com que acelere ainda mais rapidamente. Íons de carbono são dirigidos através de um tubo com vácuo em direção ao alvo.
Hélio. Essa reação nuclear determina as quantidades relativas de carbono e oxigênio, um passo crucial na evolução das estrelas. As leis que usamos hoje de conservação de energia e quantidade de movimento não são capazes de prever o que acontece em experiências como essa. Se isso fosse possível, não haveria sentido em fazer a experiência. Elas são indispensáveis para se determinar o que acontece, de maneira que possamos calcular o que queremos saber. Esse processo de estudar o mundo microscópico por meio de colisões de partículas parece uma atividade desprovida de qualquer delicadeza. Alguém já comparou a experiência a tentar aprender música ouvindo um piano que está caindo escada abaixo. É a única maneira que dispomos para descobrir o que acontece aos átomos e nos núcleos. Por isso é que as colisões são tão importantes para os físicos. Mas procure não se envolver em nenhuma colisão, hein? A quantidade de movimento de um objeto é igual à sua massa vezes sua velocidade. Quando corpos colidem uns com os outros, a quantidade de movimento total permanece constante. Em qualquer sistema sem forças externas, a quantidade de movimento é sempre conservada.